Você sabia que o Senhor, Ele nos observa, Ele nos contempla, mas também Ele nos transforma, Ele ouve as nossas orações e Ele está conosco? Esse é o estudo de número 1233 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia Sagrada nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre nós, que os olhos do Senhor nos contemplam. Vamos ao nosso tema, o olhar abençoador do nosso Senhor. Nosso texto base está em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, a parte inicial que diz: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra. Olha que tremendo! Para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nós servimos um Deus vivo e poderoso. Ele é misericordioso, bondoso, amoroso. Ele é justo. Ele nos contempla o tempo todo. Jeremias capítulo 32, verso 19 diz: teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Olha o Deus a quem nós servimos. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Não podemos nos esquecer, nosso Deus é amor, mas também Ele é justiça. E o profeta Jeremias, ele estava preso no pátio da guarda na casa do rei de Judá. Ele tinha sido injustiçado e preso pelo rei Zedequias, porque ele pregava, ele anunciava, ele profetizava a palavra do Senhor. E o rei Zedequias não gostou da mensagem, não, porque Judá estava cercada pelo exército da Babilônia, e a ordem do Senhor para Judá era para eles se entregarem ao rei Nabucodonosor. E Jeremias, ele foi fiel na entrega da mensagem de Deus para Judá e para o rei Zedequias. E mesmo lá na prisão, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a confiança, ele não abandonou a fé dele no Senhor. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava observando tudo o que estava acontecendo, pois nada está oculto diante dele. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. É uma segurança para nós que servimos o Senhor, sabermos que o Senhor está observando tudo e que nada está oculto ou escondido, porque o Senhor, ele observa atentamente a todos. E o nosso Senhor, ele pode nos olhar com um olhar amoroso, com um olhar compassivo. Marcos capítulo 10, verso 21 nos mostra que então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O Senhor, ele contempla o íntimo, ele contempla o âmago do nosso ser. Ele sabe perfeitamente o que está acontecendo no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, os nossos desejos e motivações. E Jesus, ele olhou com amor, ele olhou com compaixão para um jovem rico que perguntou a ele o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Jesus conhecia o coração daquele jovem e Jesus ensinou que o coração não deveria estar preso nas riquezas,
nas coisas terrenas, mas sim, deveria estar voltado completamente para Ele. Certa vez Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu das pessoas. Mateus capítulo 9, verso 36 diz: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Que lindo sabermos que o nosso Senhor nos olha, que o nosso Senhor se compadece de nós. Compadecer é ter compaixão, é apiedar-se, é ter empatia, é participar dos sofrimentos alheios. E aquela multidão estava aflita, estava desamparada, cheias de necessidade, tanto físicas como espirituais. Eles estavam perdidos como ovelhas sem pastor, e o pastor era quem deveria guiar, quem deveria cuidar e proteger. Mas Jesus, Ele é o nosso bom pastor, Ele se compadece de nós, Ele quer nos guiar, Ele quer nos proteger, Ele quer cuidar de cada um de nós, e Ele pode nos olhar de forma misericordiosa, como Ele fez com Zaqueu. Vamos conferir? Lucas capítulo 19, verso 5. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Zaqueu, ele era cobrador de impostos, ele era considerado um traidor pelo povo, não era admirado e nem respeitado pelos judeus, mas ele quis conhecer, ele quis olhar, ele quis observar a Jesus e ele se esforçou, ele correu porque ele era pequeno, de baixa estatura, e subiu em cima de uma árvore. Para quê? Para que pudesse ver a Jesus entre a multidão. Zaqueu queria ver Jesus e ele encontrou o olhar do Mestre. Ele recebeu o perdão de Jesus, assim como o acolhimento e a salvação. O nosso Senhor, Ele tem um olhar compreensivo. Vamos ver Mateus capítulo 19, verso 26, diz assim: mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Os discípulos olharam para Jesus atônitos, sem esperança, pois quem poderia salvar ao ser humano? E o que Jesus respondeu? Isso é possível somente para Deus. Aleluia! Sabe por quê? A esperança de salvação, de vida eterna para nós, pois para o nosso Deus tudo é possível, e nós devemos ter o olhar na dependência do Pai, como Jesus ele tinha. Lucas capítulo 9, verso 16 diz: tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Nosso Mestre Jesus, ele estava compadecido da multidão que o seguia. Eles estavam no deserto e os discípulos estavam demonstrando preocupação, pois o dia estava declinando. E como alimentar uma grande multidão? Mas Jesus ensinou que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é o Senhor. E Ele fez a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. E Ele alimentou 5.000 homens. Ele alimentou uma multidão e sobejou, sobrou. Sabe o que o Senhor Jesus quer nos ensinar? Que Ele é provedor, é Ele quem supre as nossas necessidades, e o olhar dele é um olhar direto, é um olhar penetrante, como no caso de Pedro. Vamos conferir em Lucas capítulo 22, verso 61. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás
3 vezes. Jesus não olhou para Pedro com olhar de acusador, mas olhou lembrando-o que ele precisava aprender a viver na dependência do nosso Deus, pois nós não somos fortes e firmes sem Ele. Não é na nossa força e muito menos na nossa inteligência que nós vencemos as batalhas, mas sim na dependência do nosso Deus, na graça, na força, no poder dele, que temos vitória, que somos mais que vencedores. O olhar do nosso Senhor está sobre nós e nós não estamos sozinhos. Salmo 34, verso 15 diz: os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Através de Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus. O Senhor nos tornou justos e Ele nos contempla, Ele nos dá atenção, Ele ouve as nossas orações e Ele nos socorre. O olhar do nosso Jesus é o olhar de cuidado. João capítulo 19, verso 25 e verso 26 diz: próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clofas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. No momento de grande sofrimento do nosso Jesus, pois ele estava pendurado lá na cruz do Calvário, o nosso mestre não desamparou sua mãe, mas olhando afetuosamente para ela, pediu para João cuidar dela. O nosso Jesus, ele não nos desampara e ele nos contempla em todos os momentos. Ele não nos deixa só, ele está olhando para nós. E Jesus, ele nos olha com um olhar perdoador. João capítulo 8, verso 10 e verso 11 diz: quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Nosso Senhor, ele é perdoador e ele nos perdoa, assim como aquela mulher que foi pega no ato de adultério, pronta para ser apedrejada. Ela foi levada até Jesus e recebeu dele um olhar de amor, um olhar de perdão. O nosso Senhor nos perdoa e nos ensina que devemos andar na luz, na sua gloriosa presença. E tem outra versão desse versículo que diz: nem eu te condeno. Vai e abandone sua vida de pecado. Conseguimos andar nos caminhos do Senhor somente olhando única e exclusivamente com um olhar fixo para Ele. Jesus, ele nos reconhece com seu olhar e ele testemunha de nós, assim como testemunhou de Natanael. João capítulo 1, verso 47, Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Que palavra maravilhosa! Jesus testemunhou da sinceridade de Natanael e o elogiou, pois o nosso Jesus se agrada daqueles que andam na verdade, na sinceridade e na honestidade. É isso nós encontramos no Senhor. O Senhor é aquele que transforma nossa vida, nosso coração e nos transforma dia após dia. Jesus nos olha com atenção, ele olha com atenção as nossas necessidades. Marcos capítulo 6, verso 48 diz: ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. E tem outra versão que diz:
ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Jesus estava orando em terra e já era madrugada. O mestre, olhando, viu seus discípulos em aflição, enfrentando dificuldades, enfrentando uma tempestade. O que o nosso Jesus fez? Ele desceu, foi ao encontro dos discípulos. Como ele é poderoso, é maravilhoso, é misericordioso, ele caminhou sobre as águas e ele pôde confortá-los, dizendo que não deveria temer. O nosso Senhor nos olha com um olhar abençoador. Mesmo quando tudo parece estar perdido, nós devemos ter fé, ter esperança, porque o nosso Jesus, ele tem poder para acalmar as tempestades que enfrentamos, porque ele nos olha com amor, ele nos dá atenção, ele cuida de nós, ele supre as nossas necessidades. Sabe por quê? Porque ele é o Filho do Deus Altíssimo. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.